dia, irmãos. Mais para frente aqui, né? Irmãos, de acordo com o nosso calendário, hoje é a última aula do primeiro semestre, né, da Escola Bíblica Dominical. Da minha última aula, né, de Coríntios. E aí no segundo semestre, a partir de julho, nós vamos definir, né, como é que vai ser a questão das divisões. Por sequência, eu deveria iniciar o capítulo 2, o segundo livro de Coríntios, né, a segunda carta de Coríntios. Então hoje, sendo a última aula, eu também queria finalizar a carta, tá? Na última aula que eu estive aqui, nós falamos acerca do capítulo 13, tá bom? Também fizemos uma pequena, um breve assim, comentário sobre a questão das línguas, né? E depois ele segue com o assunto da ressurreição, ainda falando um pouco de dons na igreja, né? De questões do culto. Ele fala também de ressurreição no capítulo 15. E ele vai para as considerações finais no capítulo 16, tá bom? A questão da ressurreição, ela é um assunto bastante... Ô, irmã, cadê aquele bang? Não tem mais... Aqui, me dá aqui, irmã, não tem problema. Não precisa. Eu vou buscar lá. Imagina, irmã, pode sentar, fica tranquila, deixa aqui, ó. Tá bom? Tá tudo certo. Então, acerca da ressurreição, não que seja um assunto batido, né? Um assunto que a gente tem falado assim ao longo dos anos, né? Não é um assunto a ser desprezado, não, mas eu acredito que é um assunto que os irmãos não têm muitas questões assim, né? Acerca da ressurreição. Então eu optei por nós irmos para o capítulo 16 para realmente fazer esse fechamento, né, da carta. Eu não passei por todos os capítulos, não consegui, no sentido de, né, falar assim capítulo por capítulo, não dava, né, pela conta, 16 capítulos, né, são seis aulas, seria em torno aí de 3 capítulos por aula, não dá para falar os 3 capítulos. Mas eu acredito que nós falamos dos pontos assim mais interessantes para a igreja, talvez fosse uma abordagem ou uma visão inovada, né, pensada melhor, assim, uma questão mais evoluída acerca de outros assuntos. Então, eu resolvi finalizar com o capítulo 16, trazendo algumas questões assim finais também, assim como o apóstolo Paulo ele faz na carta. Tá bom? O que eu queria dizer é que o que os irmãos deveriam ter em mente ao ler Coríntios são alguns aspectos assim que, não sei se os irmãos se recordam, não me lembro também se eu falei, mas acho que é importante falar novamente se eu falei. Que Paulo, essa daqui provavelmente é a segunda carta aos Coríntios. Houve uma carta que já se perdeu. Tá bom? Os coríntios já haviam escrito para Paulo e Paulo já tinha escrito para eles também. Isso tá bem percebível na carta, tá bom? Parece que ao todo foram 4 cartas que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, mas 2 se perderam, tá joia? Então, as 2 que se tem são essas daqui. E aqui a segunda, deveria ser a 4ª. Tá joia? Então, infelizmente, nós não temos essa carta, tá bom? E acerca da igreja de Coríntios, fazendo também considerações a ela, uma questão bastante percebível também é que os irmãos de Coríntios, apesar do ambiente divergente que eles viviam, e a divergência deles ela não promovia o evangelho, a divergência que eles tinham não tinha um ponto de convergência. Era muito difícil o relacionamento na igreja de Coríntios. No entanto,
que eles conseguiram se dividir em 4 grandes grupos dentro da igreja. Estão lembrados? Eles se dividiram no grupo de Paulo, grupo de Apolo, grupo de Pedro e também o que se dizia um grupo de Jesus, né? O grupo de Cristo. Então, assim, era uma igreja muito difícil de se conviver. Você pensa que a sua igreja é difícil também o relacionamento? Imagina a de Coríntios, com 4 grandes grupos lá, sem nenhum ponto de convergência. A princípio, talvez a salvação fosse, mas a salvação não resolvia o problema da comunhão deles. Terem a salvação comum em Cristo não resolvia o problema da comunhão. E aí Coríntios escreve para Paulo, para que Paulo possa... Coríntios, eles ou escrevem ou mandam aquele casal, né, aquela família para comunicar Paulo dos problemas. E eles apontam várias dificuldades. Você olha lá o capítulo 7, por exemplo. Paulo, ele está respondendo a perguntas deles. E Paulo não está dialogando com eles. Ou seja, essas dúvidas chegaram para o apóstolo Paulo. Ele fala assim no capítulo 7, quanto ao que me escrevestes, certo? Eles já escreveram para Paulo também, com dúvidas, querendo perguntar. Fala, você é o apóstolo de Cristo, como nós resolvemos isso daqui? Não é? Talvez, pode ter alguma carta que foi escrita a Pedro. Pedro está lá em Jerusalém, Pedro está correndo outro caminho. Pedro está correndo com os judeus, está percorrendo outras áreas dentro de Israel. Ele está preocupado lá com o povo lá de Israel. Né? Está correndo as 12 tribos. Paulo está correndo aonde? Está correndo na Ásia Menor. Ele sai de Jerusalém e vai para a Ásia Menor. Vai para aquela região da Galácia, vai para a região dos outros povos, né? Efésios, Filipenses, Colossenses, vai para a Grécia, ele vai alcançar os gentios, o povo gentílico. Paulo vai correr. E será que, o que eu estava falando, né? Será que Pedro recebeu também alguma carta? Será que eles falaram, Apolo, vem aqui ministrar a nossa igreja, vem ser o nosso apóstolo aqui? E Paulo tem que orientar eles. E aí ele fala, quanto ao que me escreveste, sobre vários assuntos. Eles perguntaram para Paulo, por exemplo, acerca do casamento, né? Eles perguntaram para Paulo acerca das virgens. Né? Ele até responde, olha, verso 25 do capítulo 7, com respeito às virgens, e ele vai respondendo, tá bom? Ele fala também, no que se refere às coisas sacrificadas, e ele vai falar também sobre ressurreição, ele vai falar sobre o dom de língua. Tudo isso era ponto de divergência dentro da igreja de Coríntios. Um grupo queria falar em línguas, outro não concordava, outro não conseguia, né? Um grupo não acreditava na ressurreição, um grupo acreditava, um grupo não aceitava a autoridade de Paulo. Paulo tem que falar da autoridade dele no capítulo 9. O capítulo 9 ele vai falar da liberdade dele em Cristo e do direito dele como apóstolo, porque ele recebeu isso do Senhor. Paulo foi aquele discípulo que Jesus chamou após a sua ressurreição. E ele vem e se encontra com Paulo. E aí Paulo tem que alegar, tem que fazer todas as alegações, vir atestar todo o direito dele de apóstolo. Todo o direito dele de apóstolo. Então a gente não pode tirar isso assim da nossa perspectiva. Se você tem o desejo de estudar um pouco mais a carta de Coríntios, você tem que ter essas questões já, que nós já estudamos, assim, perceptíveis para você. Para que você possa entender melhor a questão do contexto e você possa entender o ambiente que a igreja de Coríntios vivia. Não era um ambiente fácil, era um ambiente muito difícil, né? Então, pela graça de Deus, eles tinham o apóstolo Paulo naquele momento, para que pudesse auxiliá-los, para que pudesse escrever a eles e esclarecer aquela igreja acerca de tantas dúvidas que eles tinham, por causa dos problemas internos. Ali envolvia muita coisa, né? Envolvia cultura, envolvia formação, envolvia grupos de judeus,
grupos de gregos, próprio povo de Coríntios, né? Práticas que eles tinham, que eles queriam trazer também para dentro da igreja. E aí eles precisavam de uma orientação muito positiva e muito certeira. Né? Essa é a dificuldade da igreja ter uma instrução objetiva e certa, que ela acerte o ponto, ela acerte o alvo da questão, do cerne do problema. Às vezes o pastor, e eu falo pastor de forma genérica, às vezes o pastor tem dificuldade de perceber a grande dificuldade dos irmãos e trabalhar exatamente naquele ponto. E o apóstolo Paulo, ele não está desrespeitando a liderança pastoral de Coríntios. Imagina que em Coríntios devia ter vários pastores lá, devia ter uma liderança pastoral, pelo tamanho, né? Você imagina ter 4 grupos dentro da igreja, não é possível que existiam grupos de 2 pessoas. Né? Não dá para ter grupo de uma pessoa, então devia ter ali um grande movimento, talvez até dividindo os cultos, né? Não, vamos fazer o culto é só de quem é de Paulo, depois o horário do culto, às 11 é só de quem é de Pedro, aí 1 hora só quem é de Apolo, né? Imagina, viver num ambiente assim, né? Bem difícil, muito, tendo que dividir o mesmo espaço, com tanta dificuldade, não é fácil, só pela graça de Deus mesmo para poder vencer essas coisas. E o apóstolo Paulo não está desrespeitando a liderança, não. Ele está cumprindo com o chamado dele. Ele está cumprindo com o alvo para que Cristo chamou ele. Ele era responsável. Ele fala em algum capítulo, não lembro qual, não sei se é o 10 ou 11, ele fala, ou até antes talvez, ele fala que ele é o pai daqueles crentes. Né? Ele fala que ele é o pai, ele quem gerou aqueles filhos, né? Que ele chama. Foi ele quem evangelizou aquele grupo. Então ele tinha toda a autoridade, ele tinha toda a liberdade de atuação, de fala, de orientação, de instrução para aquele povo. Ele podia fazer isso. E nenhuma autoridade que foi levantada na igreja tinha o direito de ir contra os ensinos de Paulo. Nenhuma. Nenhuma autoridade na igreja tinha o direito de ir contra Paulo. Eles tinham que, por causa dos direitos que o apóstolo Paulo ganhou como apóstolo, ele tinha o dever, a obrigação de instruir aquela igreja, e a liderança, os membros daquela igreja, eles tinham o dever, também a obrigação, a responsabilidade de ouvir o apóstolo. E por que eu estou falando isso? Porque na própria Bíblia, no Novo Testamento, nós percebemos essa forma de atuação na igreja. A igreja sendo a soberana. A igreja é soberana. Nós não respondemos hoje para nenhuma sede, em nenhum lugar. Tá certo? A gente não responde para nenhum apóstolo. Nós temos a atuação de Cristo no corpo. Nós entendemos pela própria palavra que Ele é o cabeça da igreja e que Ele colocou líderes, né, pastores, presbíteros, liderança espiritual na igreja para que eles possam ali trabalhar em conjunto com os membros e decidirem as questões. E se achar relevante ouvir a instrução de alguém ou precisar de uma ajuda de alguém, a igreja também é soberana para decidir isso daí, sobre essas questões. Mas ninguém tem o direito de vir aqui e revisar aqui a nossa vida, né? Revisar a liderança pastoral. Ninguém, exceto Cristo e o Espírito Santo, né? A atuação do Espírito Santo também é soberana. O apóstolo Paulo fala disso também. Quem que nos dá os dons? Espírito Santo. Ele é o soberano na hora da distribuição dos dons. E Paulo trata isso também. Quando nós ganhamos a salvação, nós ganhamos também os dons. O Espírito Santo nos dá conforme a sua vontade. Ele distribui conforme a vontade dele. Né? Acho que até teve um ponto de discussão, se eu não me engano. A gente falou também sobre isso daí, de desenvolver os dons, né? De trabalhar os dons. Mas quem imputa lá, quem coloca já o dom que você tem, que talvez você ainda, né, não sabe se tem ou não exerce, está lá dentro de você, mas não exerce, é o Espírito Santo quem colocou. Estou falando de autoridade, tá? Estou falando de autoridade. Ninguém tem o poder de falar assim, você tem o dom da misericórdia. Você tem o dom
né, da interpretação, você tem o dom da cura, você tem o dom, enfim. Aí depois Paulo vai falar para a gente buscar o melhor dom. E qual é o melhor dom? O amor. Aí ele vai falar que o amor, lembra que o amor não é um dom, na verdade, né? O amor é um fruto. Mas ele fala para a gente buscar o amor. E quando a gente busca o amor, a gente percebe o dom. E normalmente a gente percebe o dom no outro. Não é verdade? Normalmente, eu vou dizer que é uma regra, mas normalmente a gente percebe o dom no outro. E o outro percebe o dom em mim. E o outro fala, olha, continua nessa jornada aí que você está indo bem, que está dando certo. Parece que Deus está te usando nessa área aí. Continua servindo aí, esmera. Trabalha isso daí, desenvolve isso daí, porque parece que isso aí está funcionando, isso daí está indo bem, né? E não deixa o orgulho chegar no coração, mas desenvolve esse dom aí. Então a igreja também funciona assim, né? Essa roda girando, essa engrenagem girando para nos ajudar. Eu ajudo ele, ele me ajuda. Como? Às vezes só conversando, compartilhando uma dificuldade, alguma coisa. Não é ajuda física, material, nada. É uma ajuda de conversar, de ter a amizade, de saber que pode contar, de ter a comunhão, de ter a irmandade, de compartilhar do mesmo Pai, né? De saber que o mesmo Pai que ele crê é o Pai que eu também creio. Então, irmãos, assim, de certa forma, seriam essas as considerações que eu também queria colocar. Então, vamos ler o capítulo? Vou pedir a leitura participativa aí dos irmãos, tá bom? Os irmãos vão fazer a leitura até o versículo 21 do capítulo 16, que é o último capítulo, tá joia? Então, eu vou fazer a primeira e a última, tá bom? Eu vou fazer a leitura do verso 1, capítulo 16, 1 Coríntios. 1 Coríntios 16. Tá bom? Então eu faço a leitura do versículo 1 e do versículo 21. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarem para Jerusalém com a oferta de vocês. Se for conveniente, que eu vá também. Eles viajarão conosco. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. Porque uma porta grande e eficaz se abriu e há muitos adversários. Quando Timóteo chegar, não deve se sentir intimidado por vocês. Ele está realizando a obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir a viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefana é a primícia da casa e que se tem dedicado ao ministério dos santos. E também vós sujeitais aos tais e a todo aquele que lhe auxiliar na obra em trabalhar.
Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia, vós saudam vós afetuosamente no Senhor. Aquila, a Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com osculação. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. É até o 24, né? Falei até o 21, mas é até o 24, então eu já li tudo. Bom, irmãos, então o apóstolo Paulo, ele está realmente finalizando essa carta. Dá para ver que essa daqui, ela já é a parte final da carta de Coríntios, né? A primeira carta aí de Coríntios que nós temos aqui em sequência. O que o apóstolo Paulo está fazendo, né? Ele está convocando os irmãos de Coríntios a levantarem uma oferta para que ele possa levar aos santos. E quem são esses santos? São as pessoas aqui do versículo 3, levando ofertas, dádivas a Jerusalém. Em Atos, nós lemos lá um profeta, acho que é Ágabo o nome dele, ele relata e ele faz uma profecia de uma grande fome que viria sobre a terra de Israel. E a igreja de Jerusalém estava sofrendo a consequência dessa profecia, falta de mantimento, haveria fome na terra. E foi exatamente nesse período que aconteceu essa fome lá em Jerusalém. Uma dificuldade enorme no país e as pessoas estavam passando fome, inclusive os da igreja de Jerusalém. E o apóstolo Paulo, ele convoca os irmãos, assim como ele faz também com outras igrejas, para que eles preparem uma oferta para levar até aos santos lá de Jerusalém. E ele dá algumas instruções. O que ele pede? Ele pede para que eles façam isso no primeiro dia da semana. E isso tem tudo a ver também com Atos capítulo 20, que é quando nós entendemos também que nas igrejas, né? Estou falando nas igrejas por quê? Porque tem pessoas que afirmam, por exemplo, que o Pentecostes foi no primeiro dia da semana também, foi no domingo, certo? Então, tudo indica que o dia do Senhor realmente é o domingo. Jesus, ele ressuscitou ao primeiro dia da semana, que é o domingo. E tudo indica que as igrejas também, tudo mostra nos livros, né? Atos, por exemplo, é só um exemplo, versículo 7, capítulo 20, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, a fim de partir o pão, vira comum esse entendimento de que o dia do cristão, né? O dia do crente, o dia de servir ao Senhor, é o domingo, em contraste com o dia do judeu, que é o sábado. Então eles falam, não, agora nós vamos mudar o dia. É o dia da ressurreição, é o dia do aparecimento do Senhor, é o dia que nós vamos reservar para o nosso Deus, o domingo. É que eles ainda guardam o mandamento, né? Eles guardam o mandamento lá, é o quarto mandamento? Meu Deus, é o quarto mandamento. Eles ainda acreditam que isso está em vigor e eles guardam o sábado. Que é o dia para ficar em comunhão com os irmãos. Exato, exato. E aí, o que acontece? O que virou comum das igrejas era no primeiro dia da semana se reunirem, se encontrarem. E aí Paulo ele fala assim, olha, ele está escrevendo, hein? Lembra, ele está longe. Ele fala, olha, vai fazendo as coletas no primeiro dia da semana, para que quando eu chegue aí, eu não tenha que coletar nada. Não quero saber quem deu R$1, quem deu R$1.000. Eu quero chegar e pegar o dinheiro que vocês levantarem, tá bom? Quero ir até aí para quê? Para gastar tempo com vocês.
para ficar com vocês, para estudar a palavra de Deus, para gastar tempo com os irmãos, não para levantar oferta, não ter que ir na casa de ninguém. Então levantem as ofertas nesse dia, porque nós vamos enviar esse valor lá para Jerusalém, tá? E ele fala assim, olha, dê conforme a sua prosperidade, né? Muitos, infelizmente, usam esses versos aqui para falar de dízimo, aqui não está falando de dízimo, aqui está falando de levantamento de oferta específica, promessa de fé. E tem a ver, Rafa, com aquela, se os irmãos lembram de Romanos, o apóstolo Paulo ele faz isso porque a igreja foi expulsa de Roma, não foi expulsa de Jerusalém por Cláudio, né? E aí esses irmãos foram expulsos, eles não têm nenhum recurso mais. Então essa é específico para eles. Exatamente, o Almir levantou um ponto interessante ali. Ele fala conforme a sua prosperidade, ou seja, é proporcional à sua riqueza. Você dá proporcional à sua riqueza, tá bom? Não é para ficar pesado, é para você contribuir. E ele fala assim, olha, e vá juntando aí, eu não quero que juntar nada quando eu chegar, não é para entregar na minha mão, não. E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher pessoas dentre o povo, vocês vão escolher, eu nem vou apontar ninguém. Vocês mesmos vão escolher pessoas aí que vão me acompanhar na viagem e eu vou enviar as cartas de recomendação também. Para que quando eles cheguem lá na igreja, eles saibam que veio da igreja de Coríntios e esses irmãos foram recomendados pela própria igreja para transportar o recurso. Acontecia muito problema, né, durante as viagens eram muito perigosas, né, e poderia acontecer assaltos, né, ou o próprio líder ali da caravana tentar influenciar eles para fazer alguma coisa diferente, né, no sentido de usar o recurso para algo indevido. Então Paulo queria garantir que esse jeito que ele estabeleceu era uma forma segura de que o recurso chegasse até Jerusalém, mandando uma carta, né, e carta a gente sabe como é que é, a carta, né, ela tem todo um rigor, né, uma lei, você fecha ela, sela ela, enfim, tem que chegar intacta, tem que chegar sem rasuras, né? Não pode estar violada. Existem aí várias regras, né, de como funciona uma carta e naquela época já existia também. E ele fala, para levar as vossas dádivas a Jerusalém. Paulo não quer se contaminar de nenhuma forma, não quer usar indevidamente, por mais necessidade que ele tivesse, por mais dificuldade também que ele passasse, tá bom? Então ele queria estabelecer isso daí. Rapidamente também, nós vemos lá no verso 5, né? Paulo tem alguns planos, olha só. Ele fala assim no verso 5, irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. E ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários, irmãos. O que acontece aqui? Paulo também, ele fala, né, para os irmãos ali de Coríntios, para a questão do dia, né, envolve isso daí, o calendário judaico, e ele ainda tem o calendário judaico em mente. Ele ainda se baseia, não que aquilo seja algo religioso para ele, mas ele ainda usa como referência o calendário judaico. Ele fala assim, olha, eu vou até Éfeso no Pentecostes. Na ocasião do Pentecostes, eu vou para Éfeso. O Pentecostes aqui não é o evento do Pentecostes da vinda do Espírito. É o Pentecostes judaico. Lembra que tinha várias festas lá? Lá tinha a festa dos tabernáculos, a Páscoa e o Pentecostes. Então, as três grandes festas, fora as outras festas que eles tinham, festa de luas, né, das luas. Tinha da colheita, tinha vários outros eventos, né, mas as três grandes festas que eram marcadas do judeu eram essas três, tabernáculo, Pentecostes e Páscoa. Esses eram os grandes três. Então, ele ainda tem o calendário judeu em mente, tá? E ele está compartilhando com os irmãos o desejo dele de ir até aquela igreja de Coríntios. E você vê que Paulo não tem reservas, né? Paulo, ele não é suscetível. Ele não é uma pessoa que sofre e fica resguardado por causa das dificuldades.
Ele não leva para o lado pessoal. Ele nunca levou nada para o lado pessoal, ainda que ele soubesse que havia grupos lá dentro da igreja que não aceitavam a palavra dele. Ele fala, eu quero ir aí com vocês. Ele não está falando só com o grupo que havia lá, né, o grupo dele. Ele está falando para toda a igreja. Mas tinha gente que fala assim, o dia que ele vier eu vou marcar minha viagem. Vai ficar 3 meses aqui? Quanto dura um inverno? 3 meses? Vai ficar 3 meses? Então eu vou pegar férias nesse período. Não quero ver a cara de Paulo. Podia ter alguém assim lá? Podia. Mas Paulo está querendo gastar tempo com os irmãos, quer se tornar conhecido dos irmãos, para que os irmãos vejam Paulo, conheçam Paulo, a figura de Cristo que ele representa, né? Se alguém que representou o Cristo na terra foi o apóstolo Paulo. Ele nos impacta até hoje, né? Você vai vendo o que ele vai falando, o que ele vai fazendo, as atitudes dele, o comportamento dele, você vê Cristo, você chega em Cristo quando você conhece o apóstolo Paulo. É muito brilhante a vida dele, ele realmente viveu uma vida com brilho, né? E ele compartilha isso com os irmãos, que eu quero ir com vocês e quero gastar tempo aí com vocês, tá bom? E ele não está preocupado de passar um inverno lá com eles, mas ele fala que nessa trajetória dele, e é longe, viu? Se eu não me engano, estou tentando fazer uma memória do mapa aqui, não me lembro agora, mas o caminho da Macedônia não é o de Coríntios, não. Não sei agora, mas acho que é outra área aí de geografia, tá bom? Não tem problema, mas não vou falar muitos desses detalhes agora. E agora, irmãos, verso 10, ele fala assim, olha, então nós falamos lá da necessidade, né, de ajudar os irmãos da Judéia, nós falamos dos planos do apóstolo Paulo, dos projetos dele, de ir de gastar um tempo lá com os irmãos de Coríntios, né? E agora, verso 10, ele fala, e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Verso 12, tá? Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. O Timóteo aqui é aquele discípulo, o filho querido, né? Como é que chama? A menina dos olhos de Paulo. Paulo, se tinha alguém que Paulo amava, era esse Timóteo aqui, esse jovem, esse rapaz. E lembra que Timóteo, ele era aquele camaradinha fragilizado de saúde, né? Lembra que Timóteo tinha uns problemas de saúde? Os irmãos lembram disso ou não? Timóteo era um jovem, e ele fala isso, Paulo quando escreve para Timóteo, Paulo fala a mesma coisa, ninguém te despreze por causa da tua mocidade. Paulo sabia que ele tinha assim, um comprometimento com o Evangelho, ele tinha uma vida dedicada ao Evangelho, ele era realmente separado para o Evangelho. Ele falava, o tamanho dele não importa, ele é muito grande, ele é muito importante para o Evangelho, para o andamento das igrejas. No entanto que ele vira pastor depois lá na igreja de Efésios. E ele fala, toma cuidado com Timóteo e vede que eles estejam sem receio entre vós. Imagina, Paulo mandando Timóteo para Coríntios, aquela igreja com muito problema, com muita dificuldade, e Paulo queria garantir que Timóteo não tivesse receio algum. E Timóteo tinha algumas dificuldades de saúde. Lembra que Paulo misturava água com vinho para ele? Os irmãos lembram? Não lembro. Tem que ler Timóteo lá, irmãos. Vamos ler Timóteo. Paulo fazia um remédio para ele. Diluía a água lá com vinho, não sei o efeito que dava. Parece que ele tinha uns problemas no estômago. Tipo um do omeprazol, né? Água com vinho deve ser alguma coisa ligada ao omeprazol. Tem que ler a bula do omeprazol lá para ver. E ele dava aquilo para Timóteo tomar, por causa dos problemas estomacais que ele tinha. E ele era jovem, e Paulo queria cuidar da vida de Timóteo. Olha, se tem alguém que Paulo queria cuidar, era de Timóteo. Ele fala, não deixa Timóteo ir receioso aí, chegar aí. Não quero que ele vá com receio. Quero que vocês cuidem dele, cuidem bem dele. Por quê? Porque ele trabalha na obra do Senhor como também eu. Não era preguiçoso, apesar das dificuldades de saúde que ele tinha.
né? Ontem os homens aqui, vários homens trabalharam ontem, quinta-feira, vários com problemas de saúde, com gripe ainda, corpo fraco, uns com dor no braço, dor nas costas, sabe? Tudo capenga já, né? Tudo batendo perna já, tremendo. Mas vieram, trabalharam pra caramba, né? Eu vim ontem aqui, trabalhei umas 2 horas, que foi o que deu. Ajudei também. E seu Antônio aí, ó, o homem, 60 anos, seu Antônio. 61. Parece que tem 35 ainda. Tá em pleno vigor, na obra, trabalhando bastante. Trabalhando, mesmo doente, mesmo com dificuldade. E ele fala, ninguém pôs o despreze. Talvez ele ainda está pensando na questão da mocidade de Timóteo. Timóteo ainda é um jovenzinho, mas trabalhando, ele fala, ninguém despreze ele, porque ele trabalha assim como eu também trabalho. E ele fala, Paulo, olha só como Paulo cuida de Timóteo, ele fala, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que espero com os irmãos, tá bom? E aí ele vai falar também do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado também. Você vê que Paulo não tem problema com Apolo, irmãos, mesmo dentro da igreja tendo divisão. Apolo era um dos líderes, né? Também, da liderança. Ele não queria ir naquele momento e ter também com os irmãos lá em Coríntios, mas ele falou, olha, talvez eles chegaram, não sei qual foi o entendimento que eles chegaram, mas eles decidiram não chegar naquele momento, tá bom? E ele falou, olha, quando tiver uma próxima oportunidade, eu vou. Nós não sabemos exatamente os motivos, tá bom? E aí ele vai agora sim para essas considerações finais, né? Deixa eu pegar aqui. Ele vai fazer uma exortação agora. Verso 13, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos em amor. Então, quando ele fala isso, irmãos, para os irmãos serem vigilantes, permanecerem firmes na fé, portar-se de maneira varonil, ele estava querendo indicar o que para os irmãos? O que ele estava requerendo dos irmãos? Que aqueles irmãos alcançassem maturidade. Que aqueles irmãos alcançassem uma imagem, uma ideia, uma realidade de maturidade, de alguém que vivia de acordo com a fé. Não com práticas, não só questões de práticas tradicionais ou um modelo, mas sim que eles se portassem de forma madura, de forma responsável com o Evangelho, que eles abandonassem aquelas divisões que eles sustentavam. Cada culto deles, que eles se encontravam, era para criar mais problema. Paulo chega a dizer que o encontro deles, que a comunhão deles era para a vergonha. Ele fala isso na questão da ceia. Ele fala, quando vocês se reúnem, é para a vergonha. Então vocês precisam alcançar a maturidade. Vocês precisam abandonar o mal. E que vocês façam papéis de homens de Deus. Que vocês realizem essa obra com compromisso com o Evangelho. O encontro de vocês, o culto dos irmãos, a reunião dos irmãos, a comunhão dos irmãos, de forma alguma pode ser para vergonha. Existem sim dificuldades? Existem, mas elas não podem nos separar. As divergências que nós temos que lutar para ter o quê? Pontos de convergência que nos sustentem. Um ponto de convergência, por exemplo, salvação pela graça, salvação pela fé. Se alguém começar a anunciar outra forma de salvação ou querer agregar coisas à salvação, aí vai ter problema. Aí são pontos de divergência que superam as concordâncias. O que eles alimentavam na igreja era tão absurdo que os pontos principais que deveriam unificar aquela igreja não tinha força
para suprimir a divergência que eles tinham, as contradições que eles tinham, as oposições que eles tinham. Então Paulo está dizendo, olha, se portem com maturidade, permaneçam firmes na fé, não se abalem, não deixa as pernas vacilarem, as pernas da fé vacilarem, não deixa, não permita isso. E que todos os atos de vocês sejam feitos em amor. E aí é aquele amor, qual amor? O amor ágape, né? Isso nos faz lembrar de quem? Lá do capítulo 13, ou do que, né? Do capítulo 13. Nos faz voltar para lá, para o capítulo 13, tá bom? E ele vai falar do quê? É a ênfase na natureza onipetrante do amor de Cristo. Olha que palavra interessante, hein? Onipetrante. Desculpa. Do amor de Cristo. Nada do que fazemos está fora do nosso escopo. Tá bom? Eu estou lendo aqui porque o comentário dele é bom nesse sentido. Deixa eu dar o nome aqui do autor, né? Não sei nem se ele está vivo ainda, mas é do Leon Morris. Será que já morreu? Morris, né? Leon Vivos, Leon Morris. Muito bem, e agora, irmãos, verso 15, e agora eu vos peço o seguinte, sabeis que os da casa de Estéfanas são os primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, e que também vos sujeiteis a estes tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, a família de Estéfanas, né, foi aí a primeira família que foram convertidos, que se converteram. Eles são as primícias lá da Acaia. O exemplo deles, a salvação deles impactou tanto a região que Paulo fala que eles se consagraram a esse serviço dos santos. E o consagrado aqui está ligado com o santo também, de se consagrar no sentido de se separar. Não que houvesse perfeição plena, né? Não que houvesse a inexistência de pecado. A gente às vezes interpreta equivocadamente a palavra santo, dando a ela um significado que ela não indica, que é de ausência de pecado. Isso é para Deus. Agora, para nós, significa a palavra separado. Literalmente, a palavra separado. Não deveria haver ali o esforço para o pecado, e sim o esforço para a santificação mesmo, para a separação. Quanto mais separado, mais santo, mais impuro, mais puro, menos contaminado. Deveria ser o entendimento, tá? Então ele fala que eles se consagraram nesse sentido, ou seja, eles se separaram também a esse serviço. E eles auxiliaram, eles cooperaram no trabalho para o andamento do Evangelho. E Paulo quer o que ele está querendo? Que a igreja ela tenha a devida consideração por homens, por exemplo, como o Estéfanas. Paulo está falando assim, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que o da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e se consagraram ao serviço dos santos. Considere essa família. Perceba essa família, não é para colocar eles em alto relevo, não é para destacar eles, não é nada disso, não é para trazer glória a eles, mas considere essa família e muda a sua conduta. Olha o andamento dessa família e fala, será que eu posso me tornar 1/10 dessa família? Será que eu posso ter 20% de um pouco que essa família que essa família representa? Poxa vida, eles talvez deixaram várias coisas, né? Imagina você, sua família, com vários planos, vários propósitos, e abandona todos esses propósitos por causa da igreja, por causa do andamento da obra do Evangelho. Nós temos vontades pessoais? Temos. O Estéfanas tinha?
Talvez tinha, né? Tinha filho que queria ir para a faculdade também, tinha filho que queria fazer o intercâmbio cultural, né? Vai dinheiro, vai muito dinheiro. Eu não estou dizendo que ele não fez, tá? Estou dizendo que não era a preocupação maior deles. Pode fazer sim, não tem nenhum problema. Se isso for bom e render glórias a Deus e for útil para o Evangelho de Deus, que vá. Vai fazer, vai estudar, vai viajar, vai conquistar, não existe nenhuma proibição nisso. Agora, existem coisas que realmente são valorosas. Existem coisas de valor. E aí só você pode dizer isso na sua vida. Ou você pode dar testemunho também do que você já fez. Né? Você também pode dar testemunho do que você já fez. Eu posso dizer por mim, por minha casa, o que eu já fiz. Só eu posso dizer o que eu já abri mão de oportunidades para preferir ficar num ambiente mais familiar. Né? Porque quando às vezes você, dependendo da sua área de atuação, primeira coisa que você perde é o relacionamento com a sua família. Não estou dizendo de briga, de separação, mas estou dizendo de um relacionamento constante, né? Permanente, presente, né? Uma atuação presente. E você sabe muitas vezes que você teve que abrir mão para você, de algo que você ganhou convite, ou algo que você tinha uma oportunidade, para ficar ali perto da sua família, próximo da sua igreja, das pessoas que você ama, das pessoas que Deus colocou no seu convívio, né? Então é isso, irmãos. Então Paulo ele faz essa recomendação para a igreja acerca do exemplo dessa família, tá bom? Acerca do exemplo que eles tinham. E ele fala ainda mais, né? Que também vos sujeiteis a estes tais. Que haja submissão também de vocês para com eles, que eles são da liderança também. E são pessoas comprometidas com o Evangelho. Não fica criando problema com eles, né? Criando caso com eles. Você vê que Estéfanas aparece aqui no final da carta, né? E a igreja está lá dividida no começo da carta com outros 4, que não tem nada a ver com Estéfanas. E Estéfanas trabalhando, né? Correndo e trabalhando. Você vê como que é interessante quem vive no contexto de igreja, né? Quem está focado para o alvo, quem está focado no objetivo, quem entendeu para que é a igreja, para que serve a igreja, e quando você entende o seu propósito, você fica focado, que vários outros problemas te desantena você. Porque tem gente na igreja que fica com várias anteninhas, né? Pegando ali, o probleminha ali, pegando o probleminha ali, e vendo a dificuldade aqui, e não percebe o foco principal. Quando Paulo vai tratar com os irmãos de Coríntios, ele fala: vocês são a igreja de Cristo. Vocês são santos, vocês são separados, vocês são irrepreensíveis. Olha o que Paulo fala. Está sendo irônico? Não. Paulo está olhando o que é a igreja do Senhor. Ele está olhando isso. Ele está olhando o que a igreja de Cristo representa. E aonde a nossa antena tem que estar conectada ali no sinal. Às vezes a gente precisa conectar a nossa anteninha no sinal correto. Pegar o bombril lá, né? Quem já teve TV com antena, né? E ficava virando a antena assim, né? E, cara, cadê o satélite da TV, né? Cadê a antena da Globo? Cadê a antena da Band? Tá ali no Pico do Jaraguá, é só apontar lá pro Pico do Jaraguá que dá certo. Lá no Pico do Jaraguá tem 2 antenas, né? Tem a da Cultura, a da Globo e a da Band. Tá lá, eles dividem lá. Bom, eu acho que são essas. E aí, às vezes, a gente perde o foco na igreja, irmãos. Por quê? Porque eu tô com várias anteninhas na minha cabeça, querendo saber de todas as dificuldades. E ao invés de focar, lógico, tem que resolver os problemas, tem que resolver. Tem que orar pelos problemas, tem que orar. Tem que agir, às vezes, tem que agir. Mas não é o objetivo. Problemas vêm para nós resolvermos, deixar para trás e seguir. É isso que nós temos que fazer. Problema com o irmão? Resolva, se arrependa, peça perdão e siga. Segue a vida. A dificuldade da igreja, do jeito da igreja. Irmão, segue com um alvo, com um objetivo. O que a família do Estéfanas estava fazendo no meio dos problemas? Se consagrando, trabalhando. Talvez muitos da igreja nem conheciam essa família.
Paulo está citando na carta aqui, e os irmãos falam, mas quem que é esse cara aí? Quem que é esse rapaz? O rapaz está ali ajudando todo domingo no culto. Você não conhece, você não sabe quem é. O rapaz está todo domingo servindo aí os irmãos, toda semana inteira orando pelos irmãos, a semana toda evangelizando, a semana toda se consagrando ao Senhor, estudando a palavra. Eles nem sabem quem são. Rapaz, nem conheci esse homem. É membro? É membro da igreja? É membro. E está servindo. Está atuando, está trabalhando. Não está meditando nas dificuldades. Está preocupado com o quê? Com o foco, com o objetivo. Pode ser que talvez até levar uma carta para Corinto, ou não? Você acha que não? Pode ser alguém, né? Pode ser alguém que tenha mais contato com Paulo nesse sentido, né? O correio lá, né? Pode ser. Quem está vendo, né? Quem está vendo trabalhar? E é normal a gente ver isso, né? Nós agimos assim, só quem está fora vê, né? Quem está fora vê tudo, né? Quem está de fora, assim. A gente tem que agir da mesma forma. Às vezes está muito dentro do problema, não olha as dificuldades, não vê as pessoas, porque está muito focado lá na coisa errada. Mas pode ser, Dudu. Não. Que é um serviço assim que a pessoa não vê. Não, mas por que Paulo escreveu sobre ele? Interessante. Então, alguma coisa ele fazia de especial. O que será que ele fez de especial? Ele foi uma das primeiras conversões de Coríntios. E aí Paulo está escrevendo para eles, pede notícia. Alguém fala, Estéfanos está lá trabalhando? Cara, presta atenção nessa família aí. Presta atenção nessa família aí. Especial essa família de Estéfanas. E aí ele fala, né? Vamos lá. Alegro-me com a vinda também de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. O Dudu está correto mesmo na colocação dele, porque o entendimento correto é esse. Então, Paulo vê fazendo parte do grupo, o camarada que ele evangelizou, e o cara vai lá e relata tudo o que está acontecendo, sem nenhuma reserva no coração, sem nenhuma indisposição para com a igreja. Paulo olha e fala, esse cara tem valor. Essa é uma pessoa de valor. Rara, né? E aí ele também agora coloca Fortunato aí nessa lista aí também. Irmãos, final também, verso 19. Agora uma saudação aqui, né? Uma bênção e uma maldição. Alguns usam, né, como palavra maldição. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Priscila e Áquila também, esse casal, eles eram aquela família, né, aquele casal que eles abriram a casa deles também. Um pouco do relato deles está lá em Atos capítulo 18, os irmãos podem ler lá também, depois se quiserem. E eles também, esse casal se tornou muito amigo de Paulo, né? Eles se tornaram amigo de Paulo. E desde que ele havia ficado na casa deles, durante o primeiro ministério dele em Coríntios, que você também vai ler lá em Atos capítulo 18, Paulo provavelmente ficou com eles lá 1 ano e meio, servindo ali no ministério. Então eles ficaram também com Paulo nesse ministério. E aí fala aqui, né, que eles, fala no verso 19, e bem assim a igreja que está na casa deles, eles abriram a casa deles, para que ali pudesse funcionar uma igreja, né? Abriram a casa deles ali para que pudesse funcionar.
2 minutos? Eu vou acabar já. E aí ele fala, ou seja, verso 21, né? A saudação, escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Então, antes de amar qualquer pessoa, né, do nosso convívio, ame antes ao Senhor, porque isso pode gerar realmente uma maldição. É isso que ele chama de anátema. Mas ele também dá uma exclamação aqui, Maranata, que venha Cristo, né? A graça do Senhor Jesus seja convosco. Essa é a bênção que Paulo dispensa para aqueles irmãos. Ele na autoridade dele de apostolado, ele deixa essa bênção para os irmãos. E ele fala também, ele expressa aqui o sentimento dele, o amor dele, né? Que seja o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Irmãos, por mais duro, né, que ele tenha, por mais duro que ele tenha sido em vários momentos na carta, né, tendo que escrever assim de forma bem, ele tinha um objetivo, né, ele tinha o alvo, ele precisava escrever de forma objetiva, ele não queria assim ofender ninguém, mas ele queria promover aquela pessoa no sentido de que ela melhorasse o comportamento, a atitude dela, que ela evoluísse na vida, né, na vida cristã. Ele fala do amor que ele tem. Ele escreveu, tudo que ele escreveu, ele fez em amor. Que sejamos assim, então, irmãos, tenhamos essa mesma atitude, esse mesmo entendimento que o apóstolo Paulo tinha acerca da igreja, que possamos em amor também nos tratarmos aqui, nos ajudarmos, seguirmos para o nosso alvo, e que essa igreja também ela alcance os objetivos evangelísticos, né, de trabalho missionário que também ela o que ela representa aqui como corpo de Cristo nessa cidade, e que todos os nossos atos também sejam em amor. Amém, irmãos? Obrigado.